Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos de volta ao nosso EOESD 2018. É um prazer ter tanta gente conectada assim. Fui atualizado agora de que os números não param de crescer. E fazer um evento digital, nos dias de hoje, tem sido um desafio cada vez maior. Alguns estudos recentes de algumas universidades americanas, elas apontam que as pessoas, hoje em dia, têm uma capacidade de prestar atenção no máximo 12 segundos em alguma coisa. Se ela não se interessar, ela perde o foco, vai abrir outra aba, vai olhar o celular. Então, nada mais faz sentido do que a gente prestar muita atenção nessa apresentação, porque a gente vai falar diretamente com você, o nosso usuário. Porque está no nosso DNA criar tecnologia útil, que facilite o seu trabalho, que melhore o seu desempenho, assim como o Enéas muito bem colocou. E quando a gente olha para a plataforma ArcGIS, nós estamos olhando para uma plataforma muito abrangente. Então, eu sempre fico impressionado em como ver que nós temos uma plataforma SaaS que eu consigo integrar desktop, apps, APIs, tudo isso daqui, sem a necessidade de uma implementação, se eu fizer isso na nuvem ou também na minha própria infraestrutura a partir de um servidor. E quando eu falo de plataforma, é uma plataforma mesmo, que eu estou em campo coletando um ponto com o meu collector, com o meu aplicativo de campo, estou vendo esse ponto sendo coletado em tempo real no meu ArcGIS online, consigo baixar automaticamente esse ponto no meu ArcGIS Desktop, processar, fazer o geoprocessamento desse ponto e publicar novamente esse dado num dashboard, para que um gestor consiga acompanhar esse projeto. Tudo isso se retroalimenta de maneira automática e muito fácil. E o ArcGIS ele fornece todas as funções de GIS, mapeamento e análises. Assim como meu amigo Leandro Rodrigues muito bem colocou, hoje a plataforma ArcGIS tem atendido dois públicos, principalmente. A plataforma para GIS tradicional, pessoal que já usa o geoprocessamento há muito tempo, e uma aplicação emergente para Location Intelligence, para Mapping e Location Intelligence, que é um grande público, uma grande fatia do mercado, que demanda por aplicações mais simplificadas e que utilizam dessa inteligência locacional, dessa inteligência geográfica, dessa Location Intelligence. Então, a gente consegue atender ambos os públicos. Tanto quem é um heavy user, podemos dizer assim, quem trabalha muito com GIS, quanto quem precisa apenas de um componente locacional que vai ser o diferencial para o seu negócio. E o ArcGIS, seja você um usuário do Mapping Location, seja um usuário do GIS tradicional, é incrível como ele consegue integrar absolutamente todos os tipos de dados. Então, qualquer que seja o dado que você trabalhe, a plataforma tem a capacidade de integrar todos através de uma linguagem comum, de mapas, cenas e camadas também. Então, nós conseguimos trabalhar com imagens, com tabelas, com dados não estruturados, que é uma das grandes novidades que nós temos, vamos mostrar aqui no ArcGIS Pro. Então, a gente tem uma atualização que, inclusive, fazendo um parênteses, eu consigo extrair de um PDF, por exemplo. Ele consegue fazer uma leitura de um PDF, um documento, uma escritura do imóvel, ele consegue identificar onde está o endereço e georreferenciar e geolocalizar esse imóvel. Pode ser uma conta bancária. Enfim, a gente tem essa grande novidade para trabalhar com dados não estruturados e trabalhar com uma gama de outros dados que muitos de nós aqui já conhecemos, como vetores, 3D, tempo real, Big Data e o LiDAR. E o ArcGIS, como nós bem vimos aqui na apresentação do Leandro Rodrigues e também com o Enéas, ele empodera absolutamente todos os aspectos da organização. Começando pelo sistema de registro, que é onde vou ter meu armazenamento, os meus dados, os meus arquivos, passando pelo sistema de insights, uma vez que eu tenho muito bem consolidado o sistema de registro, eu consigo trabalhar para tomar decisões, entender padrões, detectar tendências através desses dados aqui. O que eles têm para me contar? Qual é a história que o Cadu da Caesv vai contar com Insights for ArcGIS, por exemplo, é o que a gente vai ver mais tarde. E, por fim, eu consigo, inclusive, criar um sistema de engajamento. Uma vez que eu tenho essa base consolidada, faço as análises, tenho os meus insights, eu consigo engajar, eu consigo distribuir, eu consigo compartilhar esse dado, seja dentro da minha própria companhia, seja fora da minha companhia, como é o exemplo que o Aroeira vai mostrar lá no DataHill. E dentro da minha companhia, a gente tem visto muitas empresas que estão extrapolando o uso do GIS para além do departamento técnico. Então, por que não a gente nunca se imaginou construir uma app e fornecer para o meu departamento de RH, por exemplo, mapear onde moram os meus colaboradores e assim eu traçar a melhor rota de ônibus. Então, a rota que vai passar a pegar os funcionários. Então, o GIS está literalmente rompendo as barreiras dos departamentos. Ele está ocupando todos os lugares da organização, dentro da minha organização, e de maneira pública também para fazer o compartilhamento, criar um Open Data e engajar a minha comunidade. E o ArcGIS,
ele tem evoluído muito, muito, os novos recursos, novas tecnologias. Vocês com certeza estão embasados, estão municiados pela melhor ferramenta de geoprocessamento, de GIS que nós temos disponível aqui no mercado. E uma dessa prova da evolução da plataforma ArcGIS é justamente a integração com a Autodesk. Nós vamos ter uma palestra mais tarde também com o Fábio, que vai explicar como funciona essa parceria a nível global entre Autodesk e Esri. E ela é realmente muito interessante porque em muitas empresas, antigamente, a gente via mundos distintos. A pessoa que usava o CAD e a pessoa que usava o GIS, e era uma briga, era um parto para converter um shapefile, para trabalhar com DWG. Muitos arquivos se perdiam, a gente perdia o padrão, e finalmente a gente conseguiu chegar num padrão ótimo em que nós conseguimos integrar os dois aqui de maneira nativa. Então, eu vou conseguir abrir, por exemplo, um arquivo Revit dentro do meu ArcGIS Pro. A gente vai ver na apresentação a seguir, também é fantástico como consigo trazer um projeto arquitetônico, trazer um projeto estrutural, trabalhar dentro do Pro num contexto geográfico e todos os atributos vão se manter. E a recíproca é verdadeira, dentro do AutoCAD, por exemplo, eu consigo trabalhar dentro do sistema na nuvem InfraWorks, consumindo diretamente dados do meu ArcGIS Online. Então, a gente não perde por esperar essa apresentação que nós vamos ter mais tarde. As soluções para campo, muitas das quais vocês conhecem, estão habituados, estão evoluindo ainda mais. Então, sempre bom lembrar que nós temos apps para fazer navegação, como o Navigator, que eu consigo subir minha própria base. Qual o diferencial de subir minha própria base? Muitos que não conhecem podem se perguntar. Imagine que eu sou uma empresa de utilities. Eu não tenho, em outras plataformas de navegação, mapeado o meio rural, por exemplo, para eu mandar minha equipe fazer a manutenção numa torre. Então, eu tendo esse mapeado, trabalhando numa usina, eu consigo subir minha base no meu aplicativo de navegação e as pessoas conseguem usar o aplicativo da Esri para chegar ao local de maneira otimizada. Temos Workforce, que é para a gente fazer despacho de ordens de serviço e acompanhar o trabalho de campo. Collector, para eu fazer coletas de dados, polígonos, pontos. O Survey, que é para aplicação de formulários inteligentes. Tudo isso daqui interconectado com o meu ArcGIS Online ou com o meu portal do ArcGIS Enterprise. E a novidade que nós estamos trazendo agora, que vai ser disponibilizada, é o Tracker. O Tracker é uma nova app para a gente fazer rastreio. Então, seja rastreio de frotas, rastreamento de pessoas. A gente vai receber, por exemplo, a cada 1 segundo, a cada 1 minuto, a gente vai conseguir configurar, a gente vai ver a movimentação das pessoas, dos ativos, enfim, é uma app nova que está sendo lançada agora. E tudo isso daqui a gente consegue monitorar através de dashboards em tempo real, como é o exemplo que meu amigo Diogo Reis vai mostrar para vocês também a seguir. Além disso tudo, nós disponibilizamos o maior conteúdo geográfico disponível de maneira online do mundo. Então, nós temos a maior biblioteca de dados geográficos à disposição de vocês através do Living Atlas. Então, nós temos uma série de dados prontos para uso que eu consigo baixar e consumir, dados dos mais diversos institutos de pesquisa e companhias do mundo e que o André Gavilac vai comentar com vocês também muito em breve como eu consigo me empoderar desses dados e utilizá-los a favor da minha companhia. Acerca de mapeamento e visualização em 3D. O mundo é 3D e seus dados também devem ser. Essa é uma frase que a Esri tem usado há muito tempo já, e mais do que nunca isso tem se tornado realidade. Há algum tempo a gente tinha uma tendência a olhar o dado 3D como simples visualização. Eu vejo o mundo aqui em 3D. Mas hoje, mais do que nunca, com as novidades que nós temos, hoje 3D é Analytics também. Então, consigo fazer análises muito precisas e muito refinadas com a plataforma 3D que o ArcGIS proporciona, inclusive apps 3D que você consegue ver, que é uma das grandes novidades também. Eu consigo ver cenas 3D agora no meu smartphone, no meu celular. E Saulo Gustavo vai fazer uma apresentação para vocês muito legal sobre explorando o mundo em 3D. Imagens. Temos muitos clientes aqui acompanhando o nosso evento que trabalham diariamente com imagens e o ArcGIS ele tem sido cada vez mais uma plataforma completa para gestão, organização e disponibilização de imagens, qualquer que seja a fonte. Então, se eu trabalhar com imagem orbital, suborbital, imagens de drones, o ArcGIS ele tem as ferramentas para otimizar o seu trabalho com imagens. E no que tange esse assunto, inteligência artificial e machine learning, que está muito em voga, muito em alta, e que antes parecia um assunto muito distante, assim como os drones já foram de um assunto muito distante e hoje estão popularizados.
A inteligência artificial, machine learning, nós trouxemos para dentro do ArcGIS Pro agora. Então, a gente quis desmistificar esse assunto de inteligência artificial e machine learning e trazê-lo ao usuário final, para o usuário de GIS tradicional, de modo que ele mesmo consiga aplicar seu modelo e fazer uma análise de inteligência artificial para entender um padrão, entender um contexto. E isso daqui é fantástico, nós vamos ter uma demonstração também em seguida, e vocês vão ver como está fácil para quem é um usuário tradicional conseguir configurar a sua máquina para fazer uma inteligência artificial, seguir essa tendência do machine learning, uma tendência que vai estar cada vez mais presente no dia a dia de todos. E nós também, por outro lado, estamos integrando nossa tecnologia com as principais ferramentas de inteligência artificial e machine learning do mundo, como a Microsoft e o IBM Watson também, por exemplo. Nós já vimos aqui uma série de apps, uma série de aplicações, mas vocês sabiam que vocês também podem construir seus próprios apps? Alguns dos exemplos que a gente vai ver aqui em seguida são de pessoas que usaram os App Builders, que são nada mais, nada menos do que apps para construir apps. Então, vamos supor que o collector não atenda 100% da minha necessidade, eu posso configurar o meu próprio collector. Eu tenho uma app que eu não preciso programar uma linha sequer de código. Eu simplesmente tenho os widgets, que a gente chama, que são botões que eu arrasto e vou configurando a minha app. Eu quero que minha app tire uma foto, quero que minha app colete uma coordenada, quero que minha app aplique um formulário. E aí eu consigo construir a minha própria app sem ser um programador. E só no ano passado foram mais de 500 mil apps construídas. Mas, se eu for um programador, eu também tenho a possibilidade de programar na plataforma ArcGIS. Ela tem integração com uma grande biblioteca de linguagens de programação, como, por exemplo, .NET, Java, C#, C++, além das próprias APIs com JavaScript e Python, que nós conseguimos personalizar tanto ferramentas, quero criar uma ferramenta, literalmente, quero trabalhar, colocar a mão no código, como também fazer tarefas dentro do meu ArcGIS Enterprise que vão otimizar o meu fluxo de trabalho. Então, nós temos as duas possibilidades também de personalização, tanto sem programar usando um App Builder, quanto programando, literalmente, e desenvolvendo, colocando a mão na massa. E uma coisa muito importante que a gente sempre tem que frisar é que o ArcGIS ele é aberto e ele é interoperável. Isso daqui acontece de 3 maneiras. Primeiro, com o ArcGIS atendendo todos os padrões e formatos de dados abertos no mercado, nós temos dezenas de certificações da OGC, então nós atendemos todos esses formatos para você trabalhar com essa estrutura de Open Data. Segundo, com integração direta ao produto, então nós trabalhamos com integrações e conexões diretas com outros produtos, como por exemplo, SAP HANA, que a gente vai ter uma demonstração a seguir também, e outros produtos de mercado, como Oracle, como Microsoft Office, como Postgre, como AutoCAD, que a gente viu aqui da Autodesk também. E uma terceira opção, que nos mostra como o ArcGIS é aberto e interoperável, é justamente sua arquitetura de software aberto. Ou seja, se eu produzir um mapa no ArcGIS Online, eu posso compartilhá-lo e torná-lo público. Então, meu dado é totalmente aberto, basta eu configurá-lo. Assim como posso criar também o meu próprio hub, que é o exemplo que a gente vai ver a seguir também com a Aroeira. Eu tenho tantas possibilidades de compartilhar o meu conteúdo, como subir um pouco o nível e criar um hub, e a gente vai entender o que é esse hub também a seguir. E quando a gente olha para os produtos em si, que são os produtos que nós usamos no dia a dia, que nós consumimos, que nós adquirimos, os produtos da plataforma, nós também temos uma série de novidades dos produtos em si, que é o que nós vamos olhar agora. E o primeiro pilar é o ArcGIS Pro. Então, você que ainda não migrou para o ArcGIS Pro, faça o convite também para que migre, faça o teste. Ele é muito fácil de ser utilizado, muito intuitivo. Ele é a evolução do ArcMap. Então, eu consigo trabalhar de maneira muito mais otimizada. Eu tenho uma maior facilidade de uso e tenho maior capacidade de processamento também, porque ele foi construído numa plataforma 64 bits. O que isso significa? Ganho de produtividade. Ganho de produtividade é ganho de tempo, ou seja, ganho de dinheiro. Então, você vai economizar recursos utilizando o Pro e fazendo o uso das vantagens que ele oferece com a sua velocidade e com as suas interconexões diretas com o ArcGIS Online também. Algumas das novidades que eu gostaria de elencar aqui do Pro é a Full Motion Video, que é uma novidade que eu consigo linkar vídeos em tempo real integrados com o mapa. Então, se eu tenho um drone voando, que ele está sobrevoando uma área, o mapa vai se movendo automaticamente dentro do ArcGIS Pro à medida que a gente vai mudando a cena. Eu tenho camadas de streaming também, agora eu consigo
vê em tempo real dados diretamente no meu ArcGIS Pro. Então, conectei com um serviço, como por exemplo do CADU, dos ônibus lá no Rio de Janeiro. Eu consigo ver esse tracking, consigo ver os dados aqui dos ônibus se movendo, só que agora dentro do meu desktop, dentro do meu Pro. A integração com o Revit, que nós veremos também com o Autodesk, e a inteligência artificial. Esses daqui são os highlights, são os destaques aqui do Pro. Nós temos as extensões do Pro, que elas ampliam o uso e a capacidade da ferramenta. Então, nós temos extensões específicas para a sua necessidade de uso, extensões que vão ao encontro do seu problema de negócio. Nós temos dezenas delas. E aqui eu queria destacar justamente essa que está no canto inferior direito, que é a Locate XT. Todas as outras passaram por aprimoramento, tem novidades, mas essa Locate XT é justamente aquela que eu comentei da capacidade de eu conseguir extrair um endereço e fazer o georreferenciamento, fazer a geocodificação desse endereço e colocar no mapa. Então, escaneei uma conta telefônica, por exemplo, tem uma escritura do imóvel, a matrícula do imóvel. Com essa ferramenta eu consigo fazer uma varredura nos textos, identificar o endereço e colocar isso daqui no mapa, de maneira automática. É fantástica essa ferramenta Locate XT. O ArcGIS Online, por sua vez, ele atingiu números fantásticos, como o Leandro comentou. Nós temos quase 6 milhões de usuários no mundo, mais de 1 bilhões de mapas por dia, mais de 17 milhões de itens publicados e mais de 60 milhões de dados abertos disponíveis para download. Então, como eu havia comentado alguns slides anteriores da questão do ArcGIS ser uma plataforma aberta, olhem só a quantidade de dados abertos que eu tenho aqui disponível para download, para consulta, para consumo. E o ArcGIS Online ele é muito fácil de utilizado, ele é implementado diretamente na nuvem da Esri, e é lá, para quem ainda não conhece, que vão ser armazenados, por exemplo, meus projetos, meus arquivos, consigo utilizar tanto como um repositório, como de uma maneira para possibilitar o engajamento. O pessoal que está usando as apps em campo, é no ArcGIS Online que eu vou ver esses pontos aparecendo, por exemplo, e dali eu compartilho com toda a minha organização e consigo evoluir o uso da informação geográfica. O ArcGIS Enterprise, por sua vez, também teve uma série de novidades. O ArcGIS Enterprise é o GIS na sua organização, ele seria o ArcGIS Online dentro do seu servidor, para que você consiga distribuir isso, para que você consiga dar o engajamento, consiga compartilhar conteúdo para a sua organização de maneira on-premises. E um dos destaques realmente muito legal do ArcGIS Enterprise é o consultor de microsites, que a Rose vai apresentar também logo mais. E quando a gente olha para a arquitetura do ArcGIS Enterprise, eu particularmente gosto demais desse slide, porque ele evidencia quanto o ArcGIS Enterprise ele é modular e ele é escalável. Então, os servidores dele são independentes e eu consigo escalá-los de maneira independente. Então, nós temos como a base do meu ArcGIS Enterprise o Portal e o GServer, que nesses dois componentes eu vou fazer o armazenamento dos dados, a disponibilização dos dados, a visualização dos dados, e eu tenho esses outros 3 servidores que eu consigo contratar on demand, de acordo com a minha necessidade. E cada um faz uma função diferente, cada um opera uma função diferente. O Image Server, por exemplo, é um servidor para trabalhar com Big Data de imagens. Então, eu tenho uma quantidade absurda de imagens que eu preciso armazenar, que eu preciso processar, que eu preciso gerenciar. Então, eu posso contratar o Image Server, por exemplo. E aí, quando eu for fazer um geoprocessamento, o que ele faz? Eu tenho lá uma imagem, por exemplo, no ArcGIS Pro, fazer uma classificação de uso de solo, NDVI, enfim. Quando eu apertava o botão para ele fazer essa ferramenta, ele consumia o processamento do meu computador. Eu tinha que esperar ele terminar de fazer a ferramenta rodar para ver o resultado final na minha tela. Uma vez que eu tenho o Image Server, eu conecto, por exemplo, o meu desktop a ele, e o que acontece? Eu mando ele processar a imagem, ele faz uma requisição, quem processa a imagem é meu Image Server, ele faz o trabalho pesado e ele volta para a minha máquina só o resultado final desse processamento. Então, ele desonera a capacidade de processamento da minha máquina. Eu consigo fazer outras tarefas enquanto o Image Server faz esse processamento, trazendo um exemplo. GeoEvent Server é para trabalhar com dados em tempo real, então se eu estou fazendo um monitoramento de rota, de frota, de pessoas, eu vou ter esse servidor especificamente para fazer esse acompanhamento em tempo real, e daqui eu consigo criar uma série de gatilhos. Então, vamos supor que eu estou monitorando uma frota de ônibus, que é até o exemplo que a gente vai ter aqui do CADU. Se algum dos ônibus ultrapassar a velocidade de 80 por hora, eu quero ser notificado. Então, a gente consegue configurar isso daqui para eu receber um SMS, por exemplo, para eu receber um e-mail. É o que a gente chama da inteligência do GeoEvent que vai trazer ao gestor.
E também tenho o GeoAnalytics Server, que o Cadu vai comentar também um pouco mais sobre esses dois, que é para eu trabalhar com processamento de Big Data. Similar ao que seria o Image Server, por exemplo, que tem uma grande quantidade de dados, vou fazer o processamento, é meu servidor que roda e ele volta para mim o resultado final. Esse daqui é o ArcGIS Enterprise. E o que vem pela frente, já chegando aqui no término da nossa apresentação, nós estamos aqui em 2018, lançamos recentemente o 10.6.1 e o Pro 2.2, inclusive faço o convite para que todos vocês migrem, façam download, consultem a disponibilidade para vocês se atualizarem. É sempre muito importante você ter o seu software up-to-date, porque são muitas melhorias feitas, correções, novas ferramentas, novas implementações. E nós temos previstos aqui para o ano de 2019 o lançamento da versão 10.7 e também do Pro 2.3, sempre pautado e baseado nas principais premissas aqui de inovação tecnológica que nós temos disponível no mundo. A Esri e a Imagem, como o Enéas bem disse, são empresas que estão fortes e crescendo, então tudo isso daqui que a gente viu, toda essa inovação tecnológica, tudo isso que a gente propõe, só é possível porque nós temos duas empresas sólidas e capazes de entregar aquilo que a gente está mostrando para vocês. E o foco sempre servir o usuário, você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo. E para desenvolvimento profissional, nós temos também uma série de materiais disponíveis para vocês. Então, para você se capacitar, para você ampliar, para você aumentar o seu gabarito no uso da ferramenta, nós temos muitos materiais disponíveis. Temos tanto no ArcGIS Online, quanto em outros portais que nós disponibilizamos também. Temos treinamentos através do nosso centro de treinamentos, da Academia GIS. Temos também nossa equipe de serviços, que vai dar todo o apoio para você, nossa equipe de suporte, nossa equipe de consultoria. Se você precisar de algum tipo de serviço para ampliar o uso do GIS na sua instituição, pode contar conosco. Nós estamos aqui para servir vocês e ajudá-los a desenvolver o uso da plataforma dentro da sua organização. E também, além de tudo isso, nós temos um ecossistema muito grande de parceiros que dá suporte também para necessidades específicas que vocês venham a ter para alguma determinada indústria. Talvez algum parceiro, em parceria com a Esri Imagem, consiga atendê-lo também. E, por fim, gostaria de deixar essa mensagem final, já em o nosso slide aqui de encerramento, seguindo muito do que o Enéas comentou e do que o Leandro falou também, que nós estamos mudando o mundo de forma exponencial. Então, muitos são os problemas que estão sendo criados, ameaçando os nossos sistemas naturais. A gente precisa transformar o nosso entendimento do mundo e como a gente cumpre as nossas responsabilidades. Então, o GIS ele oferece a melhor plataforma para escalar esse trabalho rapidamente. O nosso sucesso coletivo ao aplicar o GIS ajudará a criar e inspirar o que vem pela frente. Obrigado.